Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Eu Amo Massagem. Meu nome é Mônica, sou massoterapeuta, formada em Educação Física, trabalho há 34 anos na área e hoje estou com uma convidada muito especial, a Elaine. Ela já foi uma parceira minha há muitos anos atrás e agora está seguindo a vida dela dentro da carreira de fisioterapia e hoje ela vai contar um pouquinho da história dela e como ela seguiu junto com o Shiatsu as técnicas que ela proporciona aos seus clientes e também alunos. Olá, Elaine, tudo Olá, bem? bom dia, Bom tudo dia. bem? Quanto tempo? Muito tempo, Mônica. Feliz Muito, demais de nossa, estar aqui. eu também estou muito feliz, porque eu sei da sua agenda e que você teve que abrir algumas janelinhas aí para poder estar aqui conosco. Mas muitíssimo obrigada. É uma honra estar com você aqui. Eu que super te agradeço. É um momento muito especial para mim. Muito obrigada. E, Elaine, então você pode se apresentar, por gentileza, para o público? Eu sou Elaine Cristina, sou fisioterapeuta pélvica, também massoterapeuta, né? Porque me formei com a Mônica há uns anos atrás, né? E tive algumas formações, mas a formação que eu tive com a Mônica foi diferenciada. E desde então, eu vim me desenvolvendo na área da saúde, me formei em fisioterapeuta, depois fiz especialização em fisioterapia pélvica e sexualidade humana. E hoje eu agrego todos esses conhecimentos para melhorar a minha conduta terapêutica e favorecer, assim, os meus pacientes, aos alunos. Sou também formada em Pilates, então, todo esse conhecimento corporal me favorece ao meu olhar assim, mais integrativo do ser humano. E me conta, quando eu te fiz o convite, Elaine, assim, o que passou na tua cabeça? Porque é a sua primeira vez fazendo podcast, como que foi? Me conta como que foi. A primeira vez eu adorei a ideia, né? Eu acho muito bacana esse formato, né? Onde a gente pode falar, se expressar de uma forma um pouquinho mais solta, né? E eu fiquei muito feliz ainda por ser você, por estar aqui com você, que eu super te respeito, te admiro. Então, sempre falo, né, para as pessoas da minha fase, da minha formação com você, e realmente eu carrego essa experiência na minha vida como um diferencial. E foi mais ou menos assim, que ano? Foi 2010, mais ou menos, que a gente se conheceu? Sim, mais ou menos, foi, acho que meio de 2010, assim, que eu entrei lá com você. E você já tinha a técnica de massagem e depois aperfeiçoou? Como que foi? Que eu já não me recordo mais. Eu tinha, né, já tinha feito uma formação básica de terapeuta corporal e massoterapia. Então, assim, a parte técnica eu tinha. Sim. Eu só, na hora de aplicar, era aquela coisa um pouco metódica, um pouco assim... não era fluido. Então, quando eu passei ali a trabalhar com você, a gente passa pelaquela formação, né? Abriu um horizonte e a forma como você lida com o cliente, né? A forma como você observa aquele corpo, aquela pessoa. Por mais que você tenha ali uma técnica, um protocolo a desenvolver, você observa aquela pessoa em específico, né? Sim. E então foi assim, foi um ganho maravilhoso na minha forma de tratar e de aplicar as massagens. O nível da minha massagem, eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho essa humildade. Melhorou, assim, muito, muito mesmo, depois que eu fiz a formação com você. Perfeito. E trabalhar em hotel, você acha que traz uma experiência amplia a parte de excelência, da pessoa ter realmente uma experiência 5 estrelas, mesmo que você tenha um espaço
Simples, porque não é na simplicidade, é realmente na sua dedicação, no que você coloca dentro do seu espaço. É assim o espaço da Elaine? Exatamente. Eu acho que esse é um diferencial que um curso... tem tantos cursos, né, de massoterapia por aí, Sim, mas sim. esse diferencial, ele é fantástico, porque a questão da excelência no atendimento, Sim. eu me lembro, Mônica, de um checklist que a gente tinha que fazer, né? Sim. Chamar o cliente, no mínimo, 2 vezes pelo nome. Sorrir. Sim. Então, tinha vários detalhezinhos que os detalhes é que fazem a diferença. Totalmente. Né? Totalmente. Então, essas coisas é que, da forma de como você lida com a pessoa, que me fez olhar esse momento e oferecer aquele momento para a pessoa dessa forma, com excelência mesmo. E hoje eu trago isso para a minha prática clínica. Então, a pessoa entra no meu consultório, daquele momento eu falo, olha, esse horário é seu. Este momento é seu. Se você precisar de qualquer coisa, né, você me sinaliza, me mostre. Então, assim, eu trato essa pessoa com total respeito, individualizado, com humanidade, porque Sim. não é uma pessoa, não é um problema físico, pélvico, muscular. Ela é uma pessoa que ela Sim. carrega um todo, né? E isso eu aprendi naquele momento lá. Eu me lembro de você falar, Elaine, onde quer que você vá atender, você vai levar isso com você e vai ser um diferencial. E foi mesmo, porque a minha carreira, né, de massa, quando eu só fazia massagem, só no sentido, eu não fazia outras técnicas, eu tive muito sucesso. As pessoas vinham e faziam massagens comigo, me davam ótimos feedbacks, né? O público que a gente atendia era um público diferenciado, artistas e tudo mais. Sim. Eu sempre tive um ótimo feedback também. Então, eu acho que os resultados é que falavam, né? Sim, com certeza. E me conta, assim, por que você escolheu seguir a carreira de fisioterapeuta ou antes, dentro da saúde, a massagem, né? Então, o que alguém te incentivou, veio naturalmente, isso desde criança você gostava do cuidar do outro, de zelar pelo ser humano. Como foi que aconteceu assim, esse seu despertar? Eu acho que eu carrego o bichinho da área da saúde dentro de mim, né? Porque eu já tive outros interesses em outras áreas da área da saúde, psicologia e tal, né? E quando eu comecei a trabalhar com massagem, eu realmente me encontrei nesse universo do cuidado com o outro, né? Então, isso é algo que está dentro da gente, para quem gosta da área da saúde, está dentro da pessoa, né? E aí chega uma hora que eu pensei assim, não, eu preciso aprender mais. Eu preciso conhecer realmente, profundamente, o corpo humano. Sim. Né? E aí eu tive uma pessoa que vamos dizer, me incentivou muito, que era uma colega, fisioterapeuta também. Essa pessoa, ela não está mais aqui, ela estava num momento difícil e, naquele momento, ela me incentivou muito a eu me formar, né? Então, eu tenho uma gratidão, assim, né, pela pessoa que passou nesse momento da minha vida. E aí fiz a minha formação. Quando eu comecei a me ver ali dentro da fase acadêmica, eu me encontrei totalmente. Eu falei, nossa, por que eu não vinha antes, né? E na época do hotel, que a gente, né, nós trabalhávamos juntas, Sim. Tinha várias físios ali. Sim. E aquilo me chamava atenção, né? As físios e tal. Eu falava, será que eu devo? Não sei o quê. Então, assim, também teve essa fase de eu observar as meninas que entendiam do corpo humano de uma forma um pouquinho mais profunda. Sim. Quando eu me formo físio, eu encontro a área pélvica como um outro amor, grande amor na minha vida, né? De entender o corpo humano e, assim,
destrinchar a região pélvica que carrega tantos tabus, tantas dores, tantos problemas, né? Sim. Então, as coisas foram vindo aos poucos. E tudo aquilo que eu, desde o início, foram só se somando os conhecimentos. Sim. Então, hoje, eu trago a massagem quando eu encontro algum paciente que necessita daquela situação. Às vezes, eu estou com uma conduta pélvica, eu falo, não, peraí, vamos lá para o ombro. E vamos dar uma soltada nesse ombro, porque esse trapézio tá demais, a cervical e não sei o quê. E aí eu volto para esse momento maço. E faz total sentido, sabe? E me conta assim um pouquinho da sua técnica, dos benefícios que a técnica traz para os seus pacientes. Me conta um pouquinho disso. Fisioterapia pélvica, Sim. ela é uma área que ela tem como base tratar, são 3 áreas dentro sistemas do corpo humano: sistema urinário, sistema evacuatório e o sistema sexual. Porque é um grupo muscular que ele está relacionado com essas 3 áreas. Então, às vezes o paciente chega com uma queixa de uma disfunção urinária, uma incontinência urinária, alguma coisa assim. Mas a gente vai avaliar os 3 sistemas, porque eles estão muito interrelacionados. Ah, que interessante. Um sistema, questões de disfunção sexual. Essa pessoa ela pode começar com uma disfunção sexual e ela vir a cursar com uma disfunção urinária ou uma disfunção evacuatória. Então, as coisas podem se conversar. Então, a gente acaba olhando esse todo, tratando a queixa e fazendo uma prevenção dos 3 sistemas. Então, é bem interessante. Ela é uma área ampla, onde a gente trata várias situações dentro desse contexto. E, por exemplo, eu vou fazer perguntas de uma pessoa que é totalmente leiga, Sim. tá? Esse tratamento é somente para as mulheres ou para os homens também? Como que é? Para todos, Para né? todos, sim. Porque todos têm uma pelve, né? Eu falo assim, né? Muitas vezes a gente fala, o óbvio tem que ser dito, né? Porque lógico, por isso que eu fiz a pergunta, né? Porque as pessoas leigas, né? Dentro da fisioterapia, nós tínhamos, uns anos atrás, era a área da saúde da mulher, tratava, então, dessa área pélvica, tratava-se ali da gestante, para o preparo para o parto e algumas situações. E aí, essa área, ela abriu, porque realmente os homens têm disfunções pélvicas, crianças têm disfunções pélvicas, mulheres na fase da menopausa têm disfunções pélvicas, pessoas PCD. Então, são vários grupos. Todas as pessoas, elas têm ali a possibilidade, em alguma fase da vida, de ter uma disfunção ali da região pélvica. E que sintoma ela pode sentir, por exemplo, para ela procurar uma profissional como você? Como que ela vai saber? O que ela pode ser? Uma incontinência? Ou o quê? Como que ela pode identificar isso? Sim, Mônica. Às vezes é um pouco complicado, porque muitas vezes a pessoa tem uma disfunção e ela não sabe que tem. Ela não sabe, ela não identifica que aquilo é uma disfunção. Infelizmente, a gente tem uma falta de informação ainda dentro dessa área, porque ela é uma área nova, relativamente nova, né? Tá. A gente tem aí, desde 2011, que a gente tem a regulamentação no Brasil da fisioterapia pélvica. Então, as pessoas ainda não têm informação. Tá. Quando alguns médicos que já conhecem, hoje em dia, mandam, então vem através de médicos, ou as pessoas que realmente vê um vídeo, vê alguma coisa, fala, nossa, ela se identifica, né? Fala, nossa, eu tenho isso, eu tenho... Então, quer dizer que esse escape que eu tenho quando eu espirro é uma disfunção? Ou quando eu tuço é uma disfunção? Eu tenho que tratar? Porque existe uma informação antiga de dizer assim, se a pessoa de uma certa idade tem um escape de urina é normal. Então, a gente tem assim, uma frase que ela é bem, né, de impacto. Escape de urina nunca é normal. Nunca, em hipótese alguma. A pessoa teve uma vez
Outra, não é, ela já tem, isso significa que em algum momento o sistema falhou. E a gente precisa olhar. E aí, dentro disso, tem outras questões, né? As mulheres têm dentro da disfunção sexual, a gente tem são casos de vaginismo, que são dores na relação sexual. Muitas mulheres passam por isso e acham também que é normal. Eu senti uma dorzinha, mas acho, né, normal. Vai no ginecologista, tem médicos que também não têm o conhecimento, às vezes. Sério? E fala que essa pessoa pode ser que toma um vinho. Não acredito. Infelizmente, toma um vinho que melhora. Para relaxar, pra né? Relaxar. Tenho casos de pacientes que chegam no meu consultório e choram porque o profissional ali não compreendeu a dor daquela pessoa, achou que era um mimimi. Nossa. E aí fala, não, é só relaxar. E não é só relaxar. Tem todo um sistema que não deixa a pessoa relaxar. Sim, e olha aí que tem que vir pra gente. E no caso do homem, por exemplo, mais uma vez uma pergunta assim, né? Para impotência, por exemplo, se ele é impotente, existe esse desequilíbrio de um dos sistemas ou nos três? Existe, Perfeito. Pode sim. E para início, a gente não usa esse termo mais, impotência, a gente usa... Desculpe. Nada. É porque... É que está sempre inovando, né? Os termos. Sim, os termos sempre. Sempre, né? Então... As pessoas identificam que, às vezes, o termo causa um certo sofrimento. Então, esse termo impotência, ele já, por si só, ele causa, né? A pessoa está impotente, ela tem uma disfunção, como outra qualquer, né? Então, é uma disfunção erétil. Que a gente fala hoje, então vamos né? aprender que não é mais impotência, é disfunção erétil. Perfeito. E aí fica um pouquinho mais tranquilo e fica mais fácil de ser compreendido, né, para as pessoas. E aí essa pessoa, né, esse homem que ele pode ter, geralmente, ele pode ter, são casos um pouquinho mais complicados, envolvem também questões emocionais. Então, geralmente, entra uma terapia junto, né? Mas, quando a gente faz uma avaliação, pode ter ali uma disfunção do assoalho, dos músculos mesmo do assoalho pélvico, que a gente faz a avaliação, faz o tratamento, e essa pessoa pode melhorar. Mas são casos bem específicos, né? Geralmente são casos, às vezes são homens que podem vir a ter problema na próstata, fazem ali ou a retirada ou algum procedimento e podem ter uma disfunção. Não é assim, todo homem que vai passar por essa situação vai ter. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Tudo depende da situação, do histórico ali, de todo um contexto individualizado, né? Entendi. Mas tem tratamento, sim. E a gente participa, sim, desse tratamento. Ele é multidisciplinar, não é só com a fisiopélvica, né? Sim. Mas a gente também participa. Né? É um conjunto. E no caso da pubalgia? Pubalgia, ela é interessante. Aí só explica para o público o que é pubalgia. Elas são disfunção da região do osso do púbis, né? Que tem um ossinho ali do púbis, uma articulação. Geralmente a gente encontra muito dentro da minha área em gestantes ou pós-parto, porque tanto a gestação... a fase da gestação gera uma sobrecarga no assoalho pélvico e, dependendo por conta das alterações fisiológicas, né, da gestação, se não forem tratadas, essa pessoa recorre, sim, com dor. Aí passa o parto, ela pode continuar com essa dor. Atletas também têm, né, por conta dos movimentos ali repetitivos, de abertura. Então, a gente também vai tratar, ela está muito relacionada com os músculos abdominais. Então, assim, a região pélvica em si, todo o contexto, ela conversa tanto com a parte de cima, tronco para cima, e a parte das pernas para baixo. Ela está ali no meio do corpo, né? Então, ela conversa com todo o corpo.
Então, dentro do tratamento, a gente precisa ter um olhar individualizado, fazer uma avaliação postural dessa pessoa, entender como que está essa coluna, como que está os músculos abdominais, como está a respiração dessa pessoa, como está ali posicionamento dos joelhos, dos pés. E aí a gente vai tratando todas essas questões junto com o tratamento pélvico, seja de qual disfunção for. A gente faz esse apanhadão global da pessoa, né? Para poder ter um resultado bem mais eficaz do que só realmente trabalhar ali a questão pélvica, sabe? Porque você olha no todo mesmo, Sim, né? sim. Isso é importante, porque às vezes não é só a sua técnica, né? Não. Você também precisa indicar um psicólogo. Exato. Enfim, várias outras áreas, ou até mesmo que às vezes a gente localiza e identifica um quiroprata, Sim, né? nossa. Porque muitas vezes a gente precisa do auxílio. Eu, como massoterapeuta, muitas vezes só a massagem não é suficiente. E a gente vai indicando outros profissionais para, em conjunto, a gente poder trazer o resultado para o paciente, né? Isso, é complexo, né? A gente precisa ter esse olhar, né? Sim. Multidisciplinar, interdisciplinar, porque cada um está na sua área, né? Sim. Então, a gente tem um olhar global e tem, sim, que trabalhar com o todo, que é para o bem-estar geral, global dessa pessoa, né? Não ficar só na nossa área. O ser humano, ele é complexo, né? Então, a gente precisa, assim. Sim. E você tem, assim, algum caso que você possa lembrar onde você fez o seu tratamento dentro da tua área de assoalho pélvico e aí você você colocou a técnica do shiatsu junto e aí você teve um resultado melhor? Você teve algum caso, alguns casos assim, que você se recorda? Já tive. Eu tenho, no caso, são casos muito comuns que a gente usa, são casos de vaginismo. Que é essa questão da dor na relação. Então, a mulher, né, ela cursa com esse assoalho pélvico tenso. E aí, a primeira coisa que a gente identifica é assim, o assoalho pélvico, ele é um tipo de músculo, que ele é o mesmo tipo de músculo que a gente tem no corpo. São músculos que a gente comanda, né? Então, são músculos que a gente... tem a ação, vamos dizer assim, né? O assoalho pélvico, tá? Só que essa pessoa, ela tem o assoalho pélvico tenso. E aí a gente identifica que não é só o assoalho pélvico que é tenso. A gente vai ver ali, tem a região do pescoço, tem alteração postural. E esse grupo em específico são pessoas que, por conta da dor na relação, dor para fazer um exame ginecológico, ela tem intolerância, muitas vezes, ao toque. Tem graus, né? Tem graus pequenos, tem graus, assim, que você mal consegue chegar e tocar na pessoa. É mesmo? Olha. Você faz um toque e ela dá um pulo. Sério? Entende? Então, casos assim, a gente não começa lá fazer uma avaliação do assoalho pélvico. Jamais. A gente começa pelas bordas. Põe a pessoa no solo, de preferência no solo, num tatame, antes da maca. Porque, às vezes, só de subir na maca já dá uma certa... desconforto. Um desconforto, porque ela tem um histórico de passar em vários ginecologistas e sentir dor e não conseguir fazer o exame. Né, de saber que alguém vai se aproximar do corpo dela. Olha então, o detalhe, demais, né? Demais. Demais, amei. E aí a gente começa pelas bordas, fazendo ali uma massagem de fora, vai aproximando. Aí essa pessoa ela vai dessensibilizando esse, vamos dizer assim, essa tensão. Essa trava, né? Essa trava. Ela vai soltando. Olha. Até que a gente consiga chegar no assoalho pélvico, de fato, que é onde a gente precisa trabalhar. E isso é uma progressão,
né? Agora, eu já tive caso também de uma pessoa que, nesse nível, de não assim, que eu não conseguia realmente chegar, eu até conseguia chegar no assoalho pélvico dela, mas era, né, com muita tranquilidade, assim, sabe? Delicadeza, porque a pessoa realmente tinha essa questão. Então, e ela falava, porque eu tenho uma dor aqui no pescoço. Não, vamos trabalhar o pescoço. Vamos lá, deita na maca. Dá-lhe shiatsu, pompagem, tudo para soltar. E aí, ela se sentindo relaxada aqui, Sim. ela relaxa as outras partes do corpo. Olha. E, assim, dentro de um olhar mais, assim, da área da psicologia, a gente hoje tem estudos nessa área, onde a gente correlaciona o assoalho pélvico com a região cervical. Cervical? Interessante. Então, assim, a pessoa, ela relaxa essa parte, ela também, cervical e ATM. Ela, né, pode ter um bruxismo. Geralmente, essas mulheres, elas podem ter bruxismo. Então, assim, a gente trabalha essa região, boca, ATM, cervical, trapézio. Automaticamente, a gente gera um relaxamento na região do assoalho pélvico também. Isso não quer dizer que eu estou tratando, eu vou tratar claro. De longe, né? É uma técnica para que eu possa ir em algum momento chegar nesse assoalho pélvico. Então, a gente começa de longe. É um caminho ali que você vai... Então, tem várias técnicas, bioenergética, técnicas de massagem. São técnicas mais de borda, assim, né? Para que a gente consiga chegar de fato onde a gente precisa chegar no tratamento. Bem complexo, né? Parece uma coisa simples, Parece. Né? Mas é bem complexo, interessante. E, por exemplo, essa técnica que você utiliza, né? Ela tem ligação, mais uma vez, uma pergunta para quem não tem conhecimento, com o pompoarismo, que, na verdade, pompoarismo é um termo vulgar, vamos assim dizer, que se coloca. Mas qual seria o termo correto, doutora Elaine? Não, eu acho que tem o termo pompoarismo, mas é uma questão para a gente também, que não é tão simples, porque o pompoarismo em si, ele vai trabalhar basicamente essa questão sexual, né? Quem vai procurar, quem vai buscar, mais por essa questão de fortalecimento da região pélvica. Então, a pessoa aprende, né? As pessoas chegam, por exemplo, no meu consultório, eu vi lá uns vídeos de pompoarismo, do contrai, do relaxa. E aí, assim, não é que a técnica seja ruim. O problema é que quem trabalha com pompoarismo, se não for uma fisiopélvica que vai fazer uma avaliação, não é adequado, porque eu vou lá, vamos dizer, vou ver vídeos de pompoarismo, eu vou num curso de pompoarismo de uma pessoa que trabalha com pompoarismo, põe lá um grupo de mulheres e ela vai ensinar a técnica, as pessoas vão aprender. Só que nem todo mundo está apto para fazer esse tipo de exercício em determinadas situações. Então, por exemplo, essa mulher que tem vaginismo, que ela já tem o assoalho pélvico tenso, como é que eu vou ficar falando para ela fazer fortalecimento num assoalho pélvico que já é tenso? Então, essa pessoa ela precisa primeiro fazer técnicas de relaxamento, de consciência, de perceber o assoalho pélvico, de saber como está, saber como que ele relaxa, como que ele ativa. E aí, num segundo momento, porque o assoalho pélvico tenso, ele é um pouco mais fraco. Num segundo momento, a gente vai entrar com fortalecimento. E aí, quando a pessoa vai e trabalha com o pompoarismo, não tem esse olhar. Muitas vezes ela não vai fazer uma avaliação, não vai ver se aquela pessoa pode, se ela está apta a fazer esse tipo de exercício. E ainda se ela consegue fazer, se é uma pessoa que ela tem um assoalho pélvico hipotônico, que ele não ativa com facilidade, ou ela não tem consciência do próprio corpo, muitas vezes ela faz um movimento errado.
Então, eu não posso virar para você, por exemplo, que eu não avaliei você e falar, Mônica, faz aí contração, vamos fazer aqui um exercício. Eu não posso fazer isso nesse momento, porque eu não conheço o seu assoalho pélvico. Entendi. E aí a pessoa pode fazer errado e ela pode gerar uma disfunção. Né? Sério? Sério. Né? Eu tive um caso um tempo atrás de uma senhora, e aí era uma senhora que nunca tinha olhado para o corpo, aquela coisa de uma consciência corporal muito pequena. Por nada nessa vida ela conseguia fazer o exercício correto. Quando eu falava para ela, contrai, ele é um movimento de entrada. Para quem está aqui, então, assim, o assoalho pélvico, estamos sentadas, é um movimento de subida. Sim. Essa mulher eu falava contrai, ela fazia descida. Olha. Aí, no caso dela, ela já tinha uma situação que chama-se prolapso, que é a descida dos órgãos. Então, ou é a bexiga, ou é o útero, ou é o intestino que pode descer. Né? Então, é bem complicada essas situações. E ela tinha esse caso, tá? E aí, quando eu falava contrai, ela empurrava. Então, ela já tinha essa descida e ela ainda empurrava tudo para mais baixo. Ainda. Então, eu não poderia fazer. Eu tive que fazer uma outra forma. Aí a gente tem outras técnicas que a gente vai trabalhar com a pessoa, porque você não pode simplesmente mandar a pessoa fazer um exercício que ela não consegue fazer adequadamente. Que aí também pode agravar ainda mais. Exato. Nossa. Então, assim, não é tão simples falar de pompoarismo. Agora, não quer dizer que uma pessoa que tem consciência do próprio corpo, que ela sabe, que ela se conhece, que ela sabe fazer a contração, que ela sabe ativar, que ela não possa fazer. Aí sim ela está apta para fazer o pompoarismo. Mas tem todo um trajeto para que ela consiga e que faça devidamente, sabe? Entendi. E nessa parte, como muitas pessoas não têm conhecimento, que você falou que foi em 2011 que foi legalizado, os homens, que os homens, você sabe, né? Eles são mais preconceituosos. Imagina, muito. Eu vou fazer um tratamento de assoalho pélvico. Você tem essa barreira dentro do seu espaço ou não? Tanto homem como mulher é a mesma porcentagem de clientes? Assim, a mulher, ela, historicamente, na área da saúde, ela procura mais a saúde do que o homem. Com certeza. Aos homens, por favor, se cuidem. Exato. O homem, ele espera estar numa situação crítica para que ele vá buscar ajuda médica, seja de qualquer coisa. Porém, nas questões pélvicas, quando o homem identifica que ele está com alguma situação, um escape de urina, uma disfunção erétil, qualquer coisa que alterou, ele vai procurar. Ele vai procurar. Ele é um tipo de paciente muito fiel, onde ele vai e se a gente fala, olha, você tem que fazer isso, ele vai fazer. Porque ele é determinado para resolver o problema dele. A mulher, que historicamente ela já procura mais a área da saúde, está toda hora no ginecologista e tal, não sei o quê. Quando ela identifica, muitas vezes ela faz, mas ela passa, às vezes, outras coisas na frente. Então, você fala, olha, você tem que fazer certos exercícios assim, assim. Aí, na outra semana, você fez exercícios? Eu não fiz, não tive tempo. Porque é filho, porque é isso, porque é casa, é trabalho. Aí, a mulher, ela negligencia um pouco mais do que o homem. Ela tem menos disciplina, né? Menos disciplina, porque também a mulher é mais sobrecarregada. Então, ela também é um contexto, acho que mais cultural e comportamental, sabe? O homem, ele vai resolver, porque é uma situação extremamente crítica e ele quer estar bem ali naquela situação. Então, ele vai resolver. E a mulher, ela vai levando, ela meio que leva um pouco mais assim. Agora, nas questões de sexualidade, e geralmente, o que a gente trata muito de sexualidade para a mulher é o vaginismo. Então, geralmente, são mulheres jovens. Jovens. Né? De 20 anos, 17 anos, 20 anos, mulheres jovens. 30 anos.
mulheres que estão casadas há 4, 5 anos e não conseguem ter uma relação sexual com o marido, porque não consegue. Esse tipo de pessoa, ela vai fazer. Porque ela está ali também, não é só por ela, é pelo relacionamento dela. Então, ela é mais dedicada. Essa paciente do vaginismo, ela é mais dedicada do que a paciente da incontinência urinária, que ela acaba dando um jeito, muitas vezes, e ela vai levando a vida dela, sabe? Olha, por exemplo, existe algum... Vamos supor que a pessoa identificou que ela está com incontinência urinária. Aí, beleza. E depois que ela identificou isso, onde ela busca um profissional? Por exemplo, ela pode ir para o ginecologista. Sim. Ok, beleza. Urologista também. Ah, então, isso que eu queria saber. Urologista. Tá, e se o ginecologista não resolveu o problema da incontinência? É onde no Google ou em algum lugar, onde ela vai pesquisar o especialista, o profissional que vai conseguir sanar esse problema para ela? Olha, incontinência urinária, por via de regra, deveria ir para fisioterapeuta pélvico, independente. Via de regra, não é nem para o ginecologista. O gineco, ele vai identificar, porque a mulher ela não sabe muitas vezes em quem ela vai. Então, região justamente. pélvica, ela fala, eu vou falar com o meu ginecologista. Sim. Então, às vezes, a gente recebe muito, sim, encaminhamento de ginecologista. E o outro grupo é o urologista. São os dois tipos que mandam. Aí, às vezes, tem lá outros médicos que também identificam alguma coisa e mandam para a gente. Mas esses dois são os que mais identificam a questão e nos mandam. Mas a incontinência urinária, por si só, ela tem um fator muscular do grupo do assoalho pélvico. Então, por mais que o médico vá passar ali um medicamento, alguma coisa, essa pessoa deveria vir para a gente. Porque a gente vai trabalhar a musculatura, a gente vai fortalecer essa musculatura. Então, assim, eu já tive casos de pessoas que chegam, eu vou para a cirurgia, eu estou com encaminhamento para a cirurgia. Então, o médico me mandou para eu fazer aqui para ver se dá certo. Senão eu vou para... Ou então ela fala, eu vim tentar porque eu não quero ir para a cirurgia. E eu já tive casos de pessoas que chegam nessa situação e com menos de 10 sessões a gente melhora e essa pessoa não vai para a cirurgia. Isso que eu queria também te perguntar, né? Sobre sobre os exercícios que você passa e a técnica que você utiliza dentro. Entendi. Então, não precisa, muitas vezes, de fazer a cirurgia. Muitas vezes, não. Algumas vezes, sim. Não, sim. Mas tem casos que a pessoa pode procurar um especialista como você. Sim. E você identificar, olha, vai precisar de uma cirurgia ou, no seu caso, não vai precisar. Você pode direcionar essa pessoa se ela tiver essa incontinência ou algum outro tipo de... Ainda que ela vá para a cirurgia. Porque essa cirurgia, que a cirurgia do períneo, que o pessoal fala, né? Ela tem uma durabilidade, em média, de 4 anos. Quando Só isso? Vai muito. 4, 5 anos. Nossa. E aí, muitas vezes, a pessoa, em 4, 5 anos, ela está de novo recorrendo com incontinência urinária. Porque você acha que não houve fortalecimento? Ou não tem nada a ver? Porque a cirurgia, eles colocam muitas vezes um sling, né, que chama, que é para a uretra, ela muda de posicionamento. Então, ela fica num posicionamento que não favorece segurar a urina. Então, eles vão lá, colocam um reforço e melhora o posicionamento dessa uretra. Esse é um tipo de cirurgia. Agora, essa pessoa, independente, mesmo que ela vá para a cirurgia, ela precisa fazer o reforço muscular que está embaixo. Porque a gente tem ali um músculo que ele precisa ter a hipertrofia, que é como o que a gente faz lá para o braço e para as pernas na academia, para ter um músculo mais parrudo. Então, a gente precisa ter essa hipertrofia no assoalho pélvico, nesse grupo muscular. Ainda mais quando a gente pensa numa mulher que ela vai perdendo massa magra com o tempo. Então, a gente precisa, sim, fazer esse reforço, que é para dar esse suporte para o assoalho pélvico.
né? E aí, fora isso, a gente também identifica questões comportamentais, de comportamentos, né? Alimentares. E todas essas questões, a gente vai trabalhar com essa pessoa para que ela melhore postura, os comportamentos de ingesta líquida, alimentar. A gente dá ou encaminha para uma nutricionista. Várias situações que estão fora da questão da pessoa fazer uma cirurgia ou não. Então, ela vai ajudar. Essa pessoa, ela deveria fazer um tratamento antes da cirurgia e depois retomar. Pós-cirurgia. E aí a gente, vamos dizer assim, o tempo ali dessa cirurgia aumenta um pouquinho a durabilidade por conta desse reforço muscular da musculatura pélvica. Entendi. E, por exemplo, você comentou da rigidez que muitas mulheres têm, do vaginismo, né? Vaginismo. Isso. Você acha que, por exemplo, um esporte também pode proporcionar esse fortalecimento a mais? Por exemplo, para você ser um ciclista, ou você ser pro hipismo, e até mesmo andar de moto. Até mesmo andar de moto. Isso também interferiria ou não? Super. Esses esportes onde a pessoa tem realmente o impacto no assoalho pélvico, ciclismo, hipismo, assim como pessoas que trabalham muito tempo sentadas, motoristas, motociclistas, né? São pessoas que elas têm, sim, o assoalho pélvico mais tenso. E aí pode ocorrer ali dores, pinçar o nervo pélvico, e essa pessoa tem dor, ela vai ter dor na relação sexual, ela pode ter dor para evacuar, ela pode ter essa alteração ali, tem uma alteração que a gente chama que é anismo, que prende muito a região ali do ânus, e essa pessoa não consegue evacuar adequadamente. Olha. Então, essas questões, elas interferem bastante na tensão do assoalho pélvico. E aí, só que você falando de esporte, também me lembrei aqui de casos, a gente pensa muito voltando na incontinência urinária. Tá. A gente pensa muito em fraqueza, e muitas vezes a incontinência urinária, ela acontece também por tensão do assoalho pélvico. É o assoalho pélvico tenso, que ele não contrai, ele não relaxa adequadamente. Que então, interessante. Essa pessoa recorre. E aí a gente pode colocar os atletas de alta performance, pessoas que têm impacto, né? Atletas de vôlei, de basquete, halterofilistas. Não sei se você já viu esses vídeos de a pessoa levantando peso e perdendo urina. Sim, então, vi. são pessoas fortes, que têm musculatura forte, só que o assoalho pélvico é tão tenso que ele não segura a urina. Meu Deus. Então, é muito comum atletas terem escape de urina. E aí, precisa, sim, trabalhar. A gente trabalha bem direcionado para esse tipo de pessoa que já tem uma musculatura ali toda desenvolvida. Então, a gente vai trabalhar bastante ali, porque é muita tensão ali naquela região. Nossa! Que Falei aula! Pra você que é tudo... É muito complexo. É um leque, né? É um leque, né? Nossa, adorei. E me conta, assim, mais um caso só, Elaine, para o público entender um pouquinho mais, se aprofundar dentro da área que você trabalha. O público deve estar bem interessado no que você possa passar para a gente, porque às vezes as pessoas ouvindo, elas se identificam. Sim, né? sim. Fala assim, olha, eu nem imaginava que eu tinha esse problema. E aí, num exemplo, num caso que você teve sucesso, você pode ajudar muitas pessoas que estão ali assistindo. Sim. Os casos que a gente mais recebe em consultório são os casos, sim, de incontinência. Então, dentro das incontinências, a gente tem essas incontinências que a gente chama de esforço, né? Então, a pessoa pula, a pessoa ri, a pessoa espirra, deu um escapezinho, né? E temos a incontinência de urgência,
que é a pessoa que ela não consegue segurar a urina por muito tempo. Então, a gente tem uma bexiga que ela tem uma capacidade X de armazenar urina. Só que essa pessoa, um pouquinho de urina, ela já fica com muita vontade de ir ao banheiro. Então, ela está chegando no banheiro e ela está na porta, começa a abrir a calça e ela não segura nesse momento, já começa a pingar. Eu estou com um caso assim atualmente de uma dentista que ela passa horas e aí é todo comportamental. Então, essa pessoa passa horas sentada. Ela não pode muitas vezes levantar ali para ir ao banheiro. E aí, o próprio posicionamento, ela não percebe que a bexiga está cheia. Mas a hora que ela levanta, aí ela começa a perceber os escapes. Ela está indo para o banheiro e está escapando. Então, assim, é muito... Por isso que eu falei que a gente trabalha o comportamento na vida da pessoa. A gente vai lá, olha, como que é o seu trabalho, como que você fica, a sua rotina, a forma que você senta, a cadeira. A gente tem que identificar todo o ambiente e a rotina daquela pessoa, porque tudo isso influencia. Né? E aí, esses dois tipos de incontinência, eles podem ser juntos numa mesma pessoa, que é a incontinência mista. Nossa, que é coitada. Os dois tipos. Então, assim, aí são professoras de yoga que podem ter. Eu já tive um caso assim. Então, uma pessoa... Então, assim, não é aquela pessoa que é sedentária, que não, sabe, que nunca olhou para o corpo. Não, são pessoas pessoas do dia a dia que estão fazendo um monte de coisa, que cuidam do corpo, que têm informação. São pessoas normais. É algo muito comum. Então, esse caso, por exemplo, uma pessoa que trabalhava o corpo, né? Uma professora de yoga. Não é? Só que a respiração, ela fazia a respiração de um jeito, por conta ali das técnicas do yoga, que ela empurrava tudo para baixo. Então, a gente tem, assim... vamos pensar, o assoalho pélvico está lá embaixo, é como se fosse uma cuia, uma rede, né? Aqui embaixo, assim, desse formato de cuia. E a gente tem aqui em cima o... fugiu agora. O músculo aqui. Tá, do diafragma. Diafragma, isso, que é um guarda-chuva. Sim. E eles trabalham juntos, né? Diafragma e assoalho pélvico. Então, conforme a gente está respirando, a gente está inspirando, o diafragma desce, empurra os órgãos para baixo. Tá. E aí nós temos também, muitas vezes, tensão na região do abdômen. Então, as mulheres, principalmente, querem ficar numa postura, umbigo para dentro, e não sei o quê. Aquele abdômen fica tenso. Então, essa respiração, o abdômen não flui. Não solta, porque ela fica com o abdômen tenso. São pessoas que têm... trabalham com yoga. Eu tenho também uma professora de canto que também trabalha muito o abdômen, fica com o abdômen bem, bem fechado. E aí, o diafragma desce, ele vai empurrando para o assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele também tem que estar flexível para ele fazer acompanhar esse jogo. E se ele está tenso, ele não faz. E aí só empurra. E aí começa a dar disfunção, escape de urina e outras coisas mais aqui. Então, a gente trabalha junto, trabalha muito exercício respiratório para que a pessoa observe-se, né, dentro da sua respiração, capacidade respiratória. Uma consciência corporal. Consciência corporal, consciência abdominal e consciência pélvica. Se conversam essas três áreas aqui. Nossa, muito complexo, né? Muito complexo. Meu Deus. Por isso que eu falei para você que eu sou apaixonada por essa área, porque e a gente trabalha o corpo todo, né? Sim. Você não trabalha só a pelve, você olha a pessoa dentro de um contexto. E olha que a gente está falando só de coisas mais físicas, né? Porque quando a gente abre o emocional, nossa, é outro universo também. Aí entra questões familiares, questões de educação, questões religiosas, questões de cultura, crenças. Entra tudo dentro do contexto que a pessoa traz ali para a gente. Então, a gente também, dentro da formação, principalmente da formação de sexualidade, a gente trabalha bastante esse olhar emocional
da pessoa para poder compreender tudo que ela nos traz sem julgamentos, sem, né? Claro. Uma coisa é o que eu sou na minha vida pessoal, nas minhas crenças, outra coisa é o que a pessoa passou, né? O que a pessoa passou. Então a gente tem que se despir de tudo, daquilo que a gente neutro para poder acolher aquela pessoa dentro das suas vivências, né? De sexualidade, de diversidade, de racial, crenças, de crenças, e tudo isso. Tabus, né? Tabus, nossa. Muito, né? Muito. Nossa, que aula. Aprendi muito com você hoje, muita gratidão. Uau! Se deixar, vai, né? Vai. O dia inteiro, né? Elaine, conta aqui como que o pessoal pode entrar em contato com você, conhecer a sua clínica. Isso. E também eu vou conhecer o seu espaço. Eu vou ficar muito feliz. Vai ser um prazer para mim. E você pode colocar aí, depois embaixo a gente vai colocar as suas redes sociais e o seu contato, por gentileza. Sim. Hoje eu atendo na região da Zona Norte de São Paulo, em Santana. Eu atendo numa clínica chamada Clínica Espaço Clínico Evoluir. Fica em Santana, próximo ao metrô Santana. Vocês podem me seguir na minha rede social, no meu Instagram, que é elaine.fisiopélvica. Hoje, nesse momento, é só essa rede que eu vou passar, porque eu ainda estou também... A gente da área da saúde, a gente é muito da saúde, a gente não é muito de tecnologia. Sim, né? Isso mesmo, muito bem. Mas estamos aí no caminho. Ai, olha, muitíssimo obrigada, Elaine, por estar aqui comigo. E, olha, foi uma honra. Eu esperei muito, né? Nós combinávamos e não dava certo as agendas, sim. Mas finalmente o dia chegou. Deu. Muita gratidão por tudo. Foi uma aula, assim, que eu aprendi muito hoje com você, como o público também aprendeu. Sim. Não deixem de dar o seu like, compartilhem. Muita gratidão a todos vocês que estavam nos assistindo o nosso podcast Eu Amo Massagem. Tchau, até breve. Tchau, tchau.